Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15. Você vai deixar sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos fazer uma meditação breve no final dessa reflexão sobre alguns versículos nesse capítulo, porque esse é o sermão final dessa série que nós temos caminhado algumas semanas com ela, Orando com Paulo. Na minha primeira mensagem sobre esse tema, ou a primeira mensagem dessa série, eu disse que nós tínhamos a expectativa de que 3 coisas acontecessem ao longo dessas mensagens. 3 coisas como resultado dessa série de mensagens. A primeira, nós gostaríamos de saber o que Paulo orou. O que Paulo orou. Então nós fomos à Bíblia e nós vimos os escritos de Paulo e nós vimos todas as vezes que Paulo citou seus pedidos de oração ou citou as orações que ele fazia pelo povo de Deus. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, saber o que Deus está dizendo através das orações de Paulo. Estudar o conteúdo dessas orações e entender o que Deus está nos dizendo, o que Deus está nos ensinando. E terceiro, saber como orar de forma mais eficaz como resultado dessa série de mensagens. Eu só posso afirmar por mim mesmo, claro, mas irmãos, eu achei essa série pessoalmente enriquecedora. Ver o que estava no coração de Paulo, quando Paulo orava, para mim foi muito gratificante. E ao longo dessas semanas, eu me vi orando várias vezes, dizendo: Senhor, por favor, abra meus olhos, para que eu possa conhecê-lo um pouco mais, como Paulo te conhecia. Eu também pedi a Deus, ao longo dessas semanas, para que Ele pudesse fortalecer outras pessoas, através do poder do Espírito Santo, que age no homem interior. Ao longo dessas semanas eu orei pelas minhas filhas, para que elas tivessem discernimento e pudessem tomar boas decisões na sua vida. Esses temas, irmãos, vêm diretamente das orações de Paulo, estão lá, como conteúdo das orações desse grande homem de Deus. Então eu estou pessoalmente grato a Deus, pelo que Ele tem feito em minha vida, à medida que eu fui estudando as orações feitas por esse grande homem de Deus, semana após semana. Então, nesse sermão final, eu quero resumir o que nós aprendemos e, em seguida, nós vamos olhar brevemente para essa oração final, que está aí em Romanos capítulo 15. Vamos ver, irmãos, primeiro as lições que nós aprendemos com Paulo. Como nós podemos resumir as orações de Paulo? Aqui está a minha própria lista. As orações de Paulo foram práticas, foram gratas, fervorosas, determinadas, frequentes. As orações de Paulo foram centradas, focadas em Deus. Tinha como objetivo crescimento espiritual. Não era focada nas circunstâncias externas, era focada no reino de Deus. Entre outras coisas, Paulo orou por iluminação, poder, discernimento, crescimento, amor, encorajamento, resistência, coragem, proteção e unidade. Paulo orou por todas essas coisas. Ele orou para que os crentes fossem gratos, alegres, fortes, estáveis, frutíferos, a fim de que eles pudessem andar de maneira digna do Senhor, trazer glória e honra ao nome de Deus. Então, à medida que eu pensava sobre todas essas qualidades nas orações de Paulo, eu coloquei tudo isso dentro de uma panela e eu mexi bastante, e aí o Senhor finalmente me deu 12 coisas que eu aprendi como necessidades que nós temos, como coisas que devem ser prioritárias na nossa vida, necessidades que nós temos que dar muita atenção.
Então aqui estão as coisas que eu aprendi e que brotaram das orações de Paulo. Nossa primeira necessidade, irmãos, é conhecer melhor a Deus. Isso vem da oração que Paulo fez lá em Efésios capítulo 1, onde ele pede que Deus abra os olhos do coração dos crentes, para que os crentes possam conhecer melhor a Deus, até que o Espírito Santo abra, ilumine os nossos olhos, nós nunca conheceremos Deus profundamente. Nós não podemos conhecer Deus por nós mesmos. Nós precisamos que o Espírito Santo segure as nossas mãos, nos conduza até Deus e diga assim: Arlênio, esse é Deus. Então, até que o Espírito Santo faça isso, nós não conheceremos Deus profundamente, pessoalmente. Esse é o lugar onde todo crescimento espiritual começa. Você quer crescer espiritualmente? Precisa dessa oração. Deus, abra meus olhos para que eu possa te conhecer melhor. É a nossa primeira necessidade. Nossa segunda necessidade é um novo reconhecimento do poder de Deus para nos ajudar. Em Efésios capítulo 3, Paulo ora para que possamos ser fortalecidos através do poder do Espírito no homem interior. Essa, irmãos, é uma oração de poder interior, de poder na alma, de poder no espírito, a fim de que a gente possa ficar firme diante das adversidades. Essa é aquela oração que a gente faz, não pedindo para Deus nos isentar de problemas. Ah, Deus, faz a minha dor passar. Não, é aquela oração que a gente diz assim: me dá força para suportar a dor. Fortalece meu homem interior, para eu enfrentar essa dificuldade. Não é uma oração de livramento, é uma oração de fortalecimento no meio da dificuldade. Nós aprendemos que Paulo nunca orou pedindo: Deus, tira de mim esse problema, Deus, livra-me dessa luta. Paulo nunca orou assim. A oração dele era: me fortalece, para que eu possa seguir em frente. Nossa terceira necessidade é a capacidade de fazer escolhas sábias sob pressão. Escolhas sábias sob pressão. Eu lembro que eu citei uma frase nessa mensagem, eu citei uma frase que me presentearam num bolo de aniversário. Dizia assim: não deixe o bom atrapalhar sua busca pelo melhor. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele orou para que eles pudessem ser cheios de discernimento e eles pudessem escolher coisas melhores, as melhores coisas, discernimento para perceber o regular do ruim, o bom do regular e o melhor do bom. Irmãos, que oração sábia é essa que nós podemos fazer pelos nossos filhos? Meu Deus, ajude o meu filho, os meus filhos, as minhas filhas tomarem decisões sábias na vida. Porque, irmãos, muitos de nós, quando éramos jovens, tomamos decisões tolas, e hoje nossa vida está num labirinto, e a única coisa que a gente pode fazer é: Deus, me dê força para suportar as consequências da tolice que eu fiz no passado. Mas nossos filhos estão no início. Então, que coisa boa é nós orarmos: Deus, dá ao meu filho, à minha filha, discernimento, para que ele possa escolher as coisas melhores, para que ele possa tomar decisões sábias na vida. É uma boa oração para fazer pelos nossos filhos. Nossa quarta necessidade é amor genuíno pelos outros. Esse tema vem várias vezes, em várias orações de Paulo, mas em 1 Tessalonicenses 3 ele orou para que seu amor pudesse crescer, abundar em direção a outras pessoas. Esse tipo de amor, ele se torna visível na forma como a gente trata as pessoas. Então Deus, faz o meu amor crescer por essa pessoa que eu gostaria de esganar. É isso mesmo.
Em vez de orar para Deus levar a pessoa, ora para Deus transformar você. Ora para Deus colocar amor no seu coração, porque o amor é o lubrificante dessa máquina aqui dentro, não é? Que muitas vezes está cheia de areia. E a gente ora, Deus, tira essa areia, coloca o teu amor. E aí quando aquela pessoa irritante se aproximar de mim, eu vou amá-la, eu vou tratá-la com graça. E os seus relacionamentos serão pautados por esse amor gostoso, até por pessoas irritantes. Irmãos, olha, nós não conseguimos mudar as pessoas. Não conseguimos mudar as pessoas. Mal nós conseguimos mudar a nós mesmos. Então é uma tolice ficar insistindo para que o outro mude. Peça para Deus mudar o seu coração em relação ao outro. Eu não estou dizendo que o outro está certo, muitas vezes o outro está muito errado mesmo. Mas como você não consegue mudá-lo, então pede para Deus mudar a maneira como você trata a outra pessoa, encher o seu coração de amor pela outra pessoa, e assim suportar até os erros, os fardos do outro. Nossa quinta necessidade é força para suportar e assim não desistir. Colossenses capítulo 1, Paulo ora por força. Essa força leva a paciência, e a paciência leva a resistência. Nossa sexta necessidade é ser totalmente equipado para enfrentar oposição espiritual. Em várias orações Paulo menciona oposição que ele enfrentava de incrédulos que se colocavam contra a pregação do Evangelho. Ele orou para ser forte, ele orou para ser ousado diante do desafio de falar de Deus para outras pessoas. E ele pediu que Deus removesse a oposição para que ele pudesse pregar a mais pessoas sobre Jesus. Mais cedo ou mais tarde, nós enfrentamos o mesmo tipo de oposição. E a gente precisa de ousadia para continuar firme na fé e ainda pregando a palavra de Deus. Sétima necessidade é confiar em Deus para o impossível. Na sua oração, no capítulo 3 de Efésios, Paulo oferece esse louvor a Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos. O poder de Deus está muito além da nossa imaginação. As nossas mais ousadas ideias, os nossos mais ousados planos e sonhos nem tocam a bainha dos planos de Deus para a nossa vida. Sua necessidade maior, sua dor maior, nem arranha a provisão do impossível de Deus. Então, irmãos, a gente precisa de uma fé forte para crer que Deus realmente nos ajuda a superar desafios que nós enfrentamos. Por quê, irmãos? Porque Deus é o Deus do impossível. Volte a crer no impossível, porque Deus é o Deus do impossível. Oitava necessidade, uma vida agradável ao Senhor. É o que Paulo ora em Colossenses 1:10. Viver de tal maneira que Deus esteja satisfeito conosco. Nossa nona necessidade, crescente gratidão a Deus. Nós somos muito pouco agradecidos, irmãos. Muito pouco agradecidos. Nós devemos ser gratos, considerando tudo que Deus já fez em nossa vida. Décima necessidade, ousadia para compartilhar Cristo com os outros. 11ª necessidade, alegria no meio das provações. Veja bem, quando Paulo ora em 2 Tessalonicenses 3:5, ele menciona a paciência de Cristo. No meio da tribulação, você não se alegra por causa da tribulação, mas você se alegra pensando assim: eu vou ser recompensado no final. Eu estou passando por essa luta, estou passando por essa dificuldade,
mas eu vou fazer a coisa certa, eu vou me manter firme e fiel a Deus, e lá na frente eu serei recompensado. Quando Jesus enfrentou o momento de agonia da cruz, a alegria que ele sentiu não foi pela cruz, mas foi pela recompensa que ele receberia por suportar a cruz. A gente precisa desenvolver esse tipo de atitude em nosso coração, irmãos. Manter a alegria no meio das provações. E a 12ª e última necessidade é a humildade de pedir a outros que orem por nós. Orem por nós. O orgulho nos impede de pedir ajuda. E a gente precisamos uns dos outros, para que de fato a gente supere as nossas lutas e enfrente as tempestades da vida. Esses 12 temas emergem das orações de Paulo. Então aqui está o meu desafio para você. Use esses temas como conteúdo das suas orações. Ore sobre isso ao longo da semana. Use esses temas como um trilho para você fazer disso o tema das suas orações. E também quando você orar pelas outras pessoas. Aí, terminando essa série, eu trago um lembrete final. Romanos 15, 30 a 33. Vamos juntos aí? Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Duas coisas, irmãos, nessa oração final de Paulo. Duas coisas se destacam. Em primeiro lugar, essa é a oração mais pessoal que Paulo faz. Você percebeu várias vezes nesses versículos, Paulo usa a palavra eu, meu, minha. Se unam a mim, minha luta, orem em meu favor. Essa é a oração mais pessoal do apóstolo. Segundo destaque que eu faço, observe como Paulo é honesto. Ele fala sobre os descrentes na Judéia. A palavra literalmente é os desobedientes. Ele está se referindo a judeus que ouviram o Evangelho e não só rejeitaram o Evangelho, mas se tornaram opositores do Evangelho. E aí eles começaram a perseguir o apóstolo, onde quer que ele fosse, perturbando, acusando, fazendo tudo o que podiam para tirar a fé dos gentios, ou para jogar os gentios contra o apóstolo. Muitas vezes essas táticas funcionaram. Sem dúvida, Paulo havia chegado num momento de crise, e ele sentiu o peso dessa crise sobre ele, e ele sentiu a incapacidade de seguir ministrando. Agora, ao invés dele fingir que estava tudo bem, afinal eu sou o apóstolo, eu tenho que mostrar para eles que eu sou o cara. Não, ao invés de fingir que está tudo bem, ele abre a sua alma, ele desnuda a sua alma, ele implora por ajuda dos seus irmãos e amigos. Irmãos, quando a gente olha para esse pedido, do ponto de vista do século 21, 3 verdades duradouras emergem desse pedido. Em primeiro lugar, a oração, irmãos, é uma agonia. Agonia. Quando Paulo diz assim, se unam a mim na minha luta, isso é uma agonia. Ele usa a palavra grega agonia. Agonizem comigo. A oração é isso, irmãos, uma agonia. Talvez alguém diga, pastor, eu pensei que a oração deveria ser algo alegre. Quem te disse isso? A Bíblia em nenhum lugar chama a oração de diversão, porque não é.
A oração não é divertida, é trabalho árduo. A verdadeira oração é agonia da alma. Oração é lutar com Deus, é fazer força no reino do Espírito, é a guerra espiritual contra principados, potestades, forças do mal que estão ao nosso redor tentando nos destruir. Então você usa a oração como arma contra essas forças. Isso é agonia. Quando foi a última vez que você agonizou em oração? Foi a última vez. Qual foi a última vez que você lutou em oração? Quando foi a última vez que você derramou lágrimas em oração? O coração agonizando por dentro. Você vai descobrir isso, ou o que isso significa, quando um filho doente, no meio da noite, com febre subindo, e você não sabe o que fazer, e não consegue encontrar o médico, aí você vai entender o que é orar em agonia. Você aprende o que é agonia em oração, quando está desempregado, as dívidas acumulando, você aprende o que é agonia em oração. Você vai saber o que é agonizar em oração, quando um ente querido parte inesperadamente e deixa aquele vazio, cedo ou tarde. Irmãos, nós aprendemos o que é a agonia na oração. Então a primeira coisa que vem dessa oração de Paulo é que a oração é agonia. Segundo lugar, a oração promove unidade. Paulo diz no versículo 30, se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Embora eles estivessem separados centenas de quilômetros, né? Paulo manda essa carta para Roma, centenas de quilômetros os separavam. Paulo e esses crentes estavam unidos através da oração. Irmãos, a distância não importa quando nós estamos de joelhos. Nós podemos estar em qualquer lugar no mundo do reino espiritual através da oração. Eu posso estar aqui e orando pelos meus irmãos que sofrem lá no Iraque. Eu posso estar aqui orando pela minha família que está lá no Rio de Janeiro. Eu posso estar aqui e orando por aqueles que eu amo, que moram no Nordeste. Você entende? Nós podemos estar unidos com nossos irmãos e irmãs a milhares de quilômetros de distância, através da oração. Terceiro destaque: a oração avança o ministério. Paulo pediu libertação diante dos seus inimigos. Em seguida ele orou para que o seu ministério entre os santos pobres de Jerusalém pudesse ser aceitável. Depois ele orou para que um dia ele pudesse ir a Roma, conhecer os crentes de Roma cara a cara e ser abençoado em uma comunhão com eles. Paulo compreendeu que a igreja avança de joelhos. Repete isso comigo: a igreja avança de joelhos. De novo, a igreja avança de joelhos. Nós começamos na sexta-feira à noite, 24 horas de oração. Eu estive aqui na sexta-feira à noite, e passando pelo corredor ali de trás, eu vi várias pessoas se revezando na sala de oração, nas 24 horas de oração. Aí ontem, sábado, eu estive aqui de manhã e eu vi várias pessoas se revezando. Eu estive aqui à tarde e vi várias outras se revezando. Eu estive aqui de manhã e vi outras também se revezando, no final das 24 horas de oração. Irmãos, isso aqui para mim é absolutamente verdade. A igreja avança de joelhos. Não são, irmãos, o dinheiro ou o nosso dinheiro, ou o planejamento, ou os nossos edifícios, ou os nossos pregadores, ou os nossos programas, ou qualquer outra coisa que vem da mão do homem. Não, irmãos, a igreja avança de joelhos. Nosso único poder é o poder da oração, não é o poder do dinheiro, não é o poder das estratégias, não é o poder do planejamento. Deus move céus e terra quando a igreja anda de joelhos.
Quando nós oramos, as coisas acontecem da maneira que deveriam acontecer. Pela oração, irmãos, as coisas impossíveis se tornam possíveis. Se a gente quiser um movimento da igreja para frente, a gente precisa orar mais. Se a gente quiser ver as trevas vencidas, a gente precisa orar mais. Ore, 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 igreja. Se a oração não funcionar, irmãos, não temos um plano B. Não temos um plano B. A oração é o plano. Uma nota final e eu concluo. Paulo mencionou 3 pedidos nessa oração aí. Primeiro, ele orou para que pudesse ser resgatado da oposição ao seu ministério. Essa oração não foi respondida. Não foi atendida. Os adversários de Paulo se tornaram cada vez mais fortes e finalmente mandaram prender Paulo, colocá-lo numa cadeia. Finalmente ele foi enviado para Roma para ser julgado por César. Então ele ora: Deus me livra desses homens que me perseguem e atrapalham a pregação do Evangelho. Essa oração não foi atendida. Segundo, ele orou para que o seu ministério fosse aceitável em Jerusalém, entre os crentes de Jerusalém. Essa oração foi atendida, e o ministério de Paulo em Jerusalém foi um sucesso. Terceiro, ele orou para que pudesse ir a Roma e conhecer os crentes romanos, os crentes daquela cidade. Essa oração foi respondida, mas ele foi para Roma como prisioneiro. Então você percebeu os 3 pedidos de Paulo? 3 respostas distintas. Para um pedido, a resposta foi não. Para outro pedido, a resposta foi sim. E para outro pedido, a resposta foi sim, mas. Sim, mas. Irmãos, é dessa maneira para todos nós. Nós nunca temos todas as nossas orações respondidas exatamente como nós pedimos. E às vezes a resposta é um grande não da parte de Deus. No entanto, irmãos, mesmo aí nós podemos ver a boa mão de Deus agindo em meu favor, em seu favor. Eu hoje, na minha maturidade, eu olho para a minha imaturidade juvenil e eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me respondeu não a algumas orações que eu fiz. Às vezes é melhor para nós que as nossas orações não sejam respondidas, por exemplo, imediatamente. Às vezes é melhor que elas não sejam respondidas completamente. Então, quando você orar, você pode receber um não, você pode responder um sim, ou você pode receber um sim, mas... Então, irmãos, a grande questão não é o que eu faço para que minhas orações sejam respondidas. Essa não é a grande questão. A grande questão é essa aqui: o que eu faço para me aproximar mais de Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. O que eu faço para estar mais pertinho do coração de Deus. E aí o que Deus fizer como resposta às minhas orações, eu estarei em paz, porque são as respostas que eu precisava e muitas vezes nem esperava. Quando Deus disser não, meu querido, não insista. Não insista. Até hoje eu lembro do exemplo que o pastor João Emílio deu aqui na igreja, quando pregou alguns anos atrás, daquela jovenzinha que foi até ele no gabinete, dizendo: pastor, eu não sei se eu caso ou não com o rapaz que eu estou namorando. Mas por quê? Qual a dúvida, minha filha? Qual a sua dúvida? Olha, pastor, ele não é crente, ele tem alguns vícios,
ele é grosseiro comigo, a minha família inteira não gosta dele, ele não gosta de trabalhar, mas eu não sei se eu caso ou não com ele. O que Deus quer para mim? Pelo amor de Deus, entende? Algumas pessoas já têm um não desse tamanho e ficam insistindo. E depois que se casam, dizem assim: por que Deus deixou isso acontecer? Essa é a grande questão da nossa vida. O que eu faço para me aproximar mais de Deus? Mais de Deus. Essa oração foi encontrada no bolso de um soldado morto. Diz assim: pedi a Deus força para que eu pudesse vencer, mas eu fui feito fraco para que eu pudesse aprender humildemente a obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas, foi-me dada enfermidade para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz, me foi dada pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter a glória dos homens, foi-me dada fraqueza para que eu pudesse sentir necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar da vida, foi-me dado a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Eu não consegui nada do que pedi, mas tudo o que eu esperava. Apesar de mim mesmo, minhas orações não ditas foram respondidas. Eu sou, entre os homens, o mais ricamente abençoado. Irmãos, que grande avanço na compreensão espiritual é ser capaz de dizer: eu não consegui nada do que pedi, mas tudo o que eu esperava. Ainda que a gente só receba não nas nossas orações, as nossas orações têm o poder de nos aproximar de Deus, de nos levar à presença de Deus. Grandes portas estão abertas diante de nós. Igreja, ore. Grandes desafios diante de nós. Igreja, ore. Grandes necessidades surgem lá no horizonte. Igreja, ore. Tudo é possível quando a igreja ora. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, faça o que for preciso, mas por favor, Senhor, ensina-nos a orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Faz, Senhor, o que for preciso, mas nos ensine a orar, por favor, em nome de Jesus. Permaneça com a cabeça curvada, os olhos fechados. Nós vamos para o momento da comunhão na ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos para virem à frente. Vamos fazer desse momento um momento de oração, momento quando a gente se aproxima de Deus. A ceia nos traz à memória o sacrifício de Jesus, você sabe disso. Continue assim, cabeça curvada, olhos fechados. A ceia nos lembra que Jesus morreu lá na cruz, seu corpo foi pregado naquela cruz, seu sangue todo derramado. Então quando a gente come o pão, a gente lembra do corpo dele que foi
crucificado. Quando nós tomamos o vinho, nós lembramos o sangue que Ele derramou. Então a ceia nos traz à memória o que Deus foi capaz de fazer para nos aproximar dEle, abrir a porta, pavimentar o caminho para que eu e você pudéssemos nos aproximar dEle por causa de Jesus. O que você tem feito para se aproximar desse Deus que foi capaz de ir à cruz para se aproximar de você? Que a ceia nessa manhã nos traga essa reflexão. A grande questão não é que as nossas orações manipulem o coração de Deus, não. Que as nossas orações nos aproximem mais de Deus. Essa deve ser a nossa grande ambição, estar mais perto de Deus. Participe da ceia nesta manhã, você membro da igreja, batizado, você membro de outra igreja evangélica também batizado, em comunhão com a sua igreja. Participe com o coração desejoso de estar mais perto de Deus. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice e vai esperar que todos sejam servidos. Em seguida, todos juntos, há um único comando: comeremos e depois beberemos. Que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra,
ficar de pé, irmãos. Vamos fazer esse momento solene diante do Senhor em oração. Que esses elementos, Senhor, sejam de fato esse memorial que nos traz a lembrança do que o Senhor foi capaz de fazer por amor a nós, para nos trazer mais para perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse coração também desejoso de andar mais perto de Ti. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, queremos viver de maneira digna, que Te agrade, que Te honre, que exalte o Teu santo nome. Dá-nos a Tua bênção, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Juntos, irmãos, comamos o pão. Bebamos o vinho. Ainda em oração, nós vamos orar pelo Antônio, que está conosco pela internet. Pede oração pela sua família, pelo seu trabalho. Nós vamos orar pelo Leandro e a Estevânia, um casal. Pede oração por mais um ano de vida, que o Senhor possa lhes conceder bênção e abrir porta de trabalho. Eles agradecem também pela compra da casa própria. Deus, nós colocamos diante de Ti todo esse momento santo, digno. E a nossa oração é que possamos, Senhor, sair daqui para viver lá fora, de maneira que o Teu nome seja exaltado, mesmo em nossa vida. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom domingo, irmãos, até logo mais às 17h30 ou 19h30.